A questão 17 traz uma tabela e pede para a gente avaliar qual ou quais fatores justificam as diferenças de constantes físicas observadas neste grupo de compostos. Bom, como a tabela traz o ponto de fusão e o ponto de ebulição de 4 substâncias, vamos começar aqui só fazendo um ajuste de que a água ela tem como ponto de ebulição 100 graus Celsius, né? Não menos 100 graus Celsius. Mas, corrigido esse errinho, a gente percebe que as moléculas tanto de N2 quanto de CF4 são moléculas apolares, que, portanto, vão realizar a mais fraca das interações intermoleculares, que é a dipolo induzido. Mas, devido ao CF4 possuir uma massa bem superior à massa do N2, vamos ter aqui um ponto de fusão e um ponto de ebulição mais elevado para essa substância. Eles empatam na interação intermolecular, mas o CF4 tem mais massa, então tem pontos de fusão e de ebulição mais elevados. Já a molécula de HBr é uma molécula polar, o que já justifica ter pontos de fusão e de ebulição ainda mais altos que as moléculas apolares, já que realizam uma interação mais intensa, que é a dipolo-dipolo. E por fim, o nosso caso especial da ligação dipolo-dipolo, que é a ligação de hidrogênio, acontece aqui nas moléculas de água, né? Tem H ligado ao oxigênio, então uma molécula de água vai interagir com a outra pela forte ligação de hidrogênio, o que justifica esse ponto de fusão e ponto de ebulição mais elevado que o das outras 3 substâncias todas da tabela. Questão 18. A trimetilamina e a propioamina possuem exatamente a mesma massa molecular e, no entanto, pontos de ebulição diferentes. Bom, ele mostra aqui que o ponto de ebulição da trimetilamina é 2,9 graus Celsius, enquanto da propioamina é de 49 graus Celsius. O tipo de força intermolecular que explica esse fato? Bom, primeiro devemos avaliar que ambas moléculas, por possuírem um nitrogênio, que tem par de elétrons sobrando na sua estrutura, são moléculas polares. Mas, ao contrário da trimetilamina, em que o nitrogênio está ligado a 3 cadeias carbônicas, na propioamina, 2 das suas ligações são com hidrogênio, o que caracteriza ela poder realizar a forte ligação de hidrogênio, que é o que vai explicar ser com temperatura de ebulição mais elevada do que da trimetilamina, em que o nitrogênio não está ligado a nenhum hidrogênio, então ela não pode realizar a ligação de hidrogênio. Portanto, ligação de hidrogênio da propioamina mais forte do que a dipolo-dipolo que a trimetilamina vai realizar. A questão 19 diz que foi recentemente divulgado que as lagartixas são capazes de andar pelo teto devido a forças de Van der Waals, que é outro nome que nós damos para as interações de polo induzido. Essas forças também são responsáveis pelas diferenças entre as temperaturas de ebulição dos compostos representados abaixo. Então a questão traz 4 hidrocarbonetos e ela se referiu a essas forças serem responsáveis pelas diferenças de temperaturas de ebulição porque os 4 compostos, por serem apolares, realizam essa fraca interação de polo induzido. Assim, ele pergunta qual delas apresentará maior temperatura de ebulição. E se todas fazem o mesmo tipo de interação, temos que avaliar as massas. Para isso, a gente vê que, sendo todos alcanos, a quantidade de carbono será suficiente para chegarmos à conclusão. O primeiro composto tem 4 carbonos, o segundo tem 5, assim como também tem o terceiro hidrocarboneto, mas o quarto apresenta 6 carbonos aí na sua composição. Então, é aquele de maior temperatura de ebulição por, ao apresentar maior massa, ter maior quantidade de interações acontecendo entre moléculas de hexano, que inclusive é o nome aí desse composto número 4, resposta da questão letra D. Questão 21. Considere as substâncias benzeno, NH3, I2, CCl4 e H2O, levando em conta suas ligações químicas, polaridade de suas moléculas e os tipos de forças intermoleculares envolvidas. Dentre essas substâncias, é correto afirmar que o solvente mais apropriado para dissolver a amônia, que tem que ser um solvente polar, o solvente mais apropriado para dissolver o iodo, que tem que ser um solvente apolar, e uma substância
cujas moléculas não formam ligações de hidrogênio, são respectivamente, né? Então precisamos primeiro de uma substância polar, coisa que só aparece na letra A e na letra B, depois uma substância apolar, que também está correto tanto na letra A quanto na letra B, mas, ao contrário do que está no gabarito, letra B, a resposta correta é a letra A, uma vez que a amônia realiza ligações de hidrogênio e o benzeno não. Então, água solvente polar para dissolver a amônia, que também é polar, tetraclorometano, solvente apolar para dissolver o iodo, que também é apolar, e o benzeno, que não tem H ligado nem a flúor, nem a oxigênio, nem a nitrogênio, que seria a ligação de hidrogênio, né? Então, o benzeno não realiza ligação de hidrogênio. Resposta correta é a letra A. Questão 26. Tensoativos são substâncias que promovem a emulsificação de uma mistura de água e óleo, não permitindo sua separação em camadas distintas. Essa propriedade se deve ao fato de possuírem em sua estrutura molecular grupos com grande afinidade pela água, hidrofílicos, e também grupos com afinidade pelo óleo, lipofílicos. Um tensoativo, produzido a partir de duas substâncias naturais, sendo uma delas a sacarose, é utilizado na produção de alimentos, tais como sorvetes, maioneses e molhos para salada. Sua forma estrutural é mostrada abaixo. Então a gente observa que a parte que vem da sacarose é essa mais à direita, uma vez que a sacarose é o disacarídeo formado pela junção da glicose com a frutose. E importante notar que temos diversas hidroxilas aqui na estrutura da sacarose. Letra A. Qual é a fórmula molecular do composto que, ao reagir com a sacarose, produz o tensoativo citado? E a que função orgânica ele pertence? Bom, se interpretamos que a parte mais à direita da substância que corresponde ao que veio da sacarose, o composto que vai reagir com ela para formar o tensoativo é essa parte mais à esquerda. E nosso papel, ao dizer a fórmula molecular, é contar quantos carbonos temos no total aqui nessa estrutura. Contando com o carbono do grupamento funcional, esse carbono aqui do carboxilato, já que é um éster que nós temos aqui logo na junção entre o composto resposta da questão e a sacarose, temos um total de 18 carbonos e, devido a haver uma ligação dupla aqui para o oxigênio, o número de hidrogênios tem que ser o dobro do de carbonos. Então, fórmula molecular deste composto C18, H36 e O2. Temos dois oxigênios, no que agora é um éster, mas que na reação para a formação desse tensoativo tinha que ser antes um ácido graxo, um ácido carboxílico com cadeia carbônica longa. Assim, o que antes era um ácido carboxílico reagiu com a hidroxila ligada a este carbono aqui da sacarose, né? A sacarose tem diversas hidroxilas, então foi a nossa reação de esterificação de um ácido carboxílico reagindo com um álcool para formar aí o éster.